Fala galera do meu canal aí, é o professor Antônio trazendo aí mais uma questão que pegou muita gente na prova da Petrobras. Pessoal, antes de resolvermos essa questão, não esqueçam de deixar o like, deixar aí os comentários sobre a questão, se você achou fácil ou difícil. E para informar vocês que nós também temos o nosso curso online aí preparatório. Tá rodando, está a todo vapor aí com mais questões aí para vocês treinarem, tá? Gente, uma questão versando sobre a tensão cisalhante máxima entre eixos circulares. Então vamos lá rapidamente para a questão, né? O gerador mostrado na figura abaixo aciona uma turbina por meio de um eixo composto. Então são dois eixos, né? O eixo 1 e o eixo 2 de diâmetros diferentes, distintos. Se o torque necessário à turbina é T, e o diâmetro 2 é menor do que o diâmetro 1, então isso aí é uma imposição do problema, né? A relação entre os torques nos dois eixos T1 e T2 e a relação entre as tensões cisalhantes máximas nos dois eixos tal 1 e tal 2 são, respectivamente, tais que... Pessoal, esse tipo de questão, ela é uma questão complexa porque ela não tem número, ela não tem expressão numérica para você resolver. Então, nós temos que ficar bastante atento nesse tipo de questão, porque ela costuma confundir bastante o candidato, porque ele faz uma jogada entre o torque no eixo, a tensão cisalhante, e a gente sabe que essa tensão cisalhante depende do diâmetro, por isso que ele colocou ali, ó, o diâmetro 2 é menor do que 1, então a gente tem que analisar alternativa por alternativa. Então, vamos lá para a alternativa A. Tá? Então tá, na alternativa a imposição tem que ser fixa ali, né, pessoal? O diâmetro 2, ele é menor do que 1, então isso aí ele deu no enunciado. Então a gente não pode mexer nessa imposição. Então nós vamos resolver todas as alternativas tendo como base essa imposição. Então, bastava que o candidato lembrasse que a tensão cisalhante máxima aqui, pessoal, ó, ela é dada por esta fórmula aqui, ó, tá vendo, ó? Aonde você tem o torque multiplicado pela variável C. Gente, a variável C é comumente o raio do eixo, tá bom? Dividido por J, onde J é o momento polar de inércia. Isso aí é uma característica geométrica dos eixos circulares, tá bom? Então, claro, tem numa tabela, você busca numa tabela, mas no caso da prova você não tinha, você teria que lembrar dessas duas formulazinhas ali para você conseguir resolver a questão. Então por que a alternativa A está incorreta? Então se a gente comparar aqui, ó, o momento polar de inércia ele está inversamente proporcional a quem? A tensão cisalhante. Então se você aumentar o diâmetro do eixo, né? O que vai acontecer se você aumentar o diâmetro do eixo? Vai diminuir a tensão cisalhante máxima. Então vamos olhar para o diâmetro 2, que é menor do que o diâmetro 1. Ó, olha a imposição aqui, ó. O diâmetro 2 é menor do que o diâmetro 1, então o diâmetro 2 vai gerar então uma tensão cisalhante maior do que a tensão cisalhante 1. Então, gente, a alternativa está incorreta porque ele afirma que vai ser igual as tensões cisalhantes. E nós acabamos de comentar que é inversamente proporcional. Diminuiu o diâmetro, aumenta a tensão cisalhante. Aumentou o diâmetro, vai aumentar, vai diminuir a tensão cisalhante. Então é inversamente proporcional, né? A alternativa B, vamos ver por que ela está correta. Então, vamos lá. Estamos comparando aqui ainda com a imposição onde o diâmetro 2 é menor do que o diâmetro 1. Pessoal, se você diminui o diâmetro 2, como ele está falando na imposição, o que vai acontecer com a tensão cisalhante 2? Vai aumentar, tá bom, pessoal? Não esqueçam, diminuiu o diâmetro, olha aqui, ó, diminuiu o diâmetro, né? Olha aí, ó, aí o diâmetro ele está embaixo aqui porque ele está relacionado com o momento polar de inércia, então essa tensão cisalhante tende a ser maior, tá? E se o diâmetro for maior, igual está afirmando aqui, ó, se você ler ao contrário, ó, o diâmetro D1 for maior do que o D2,
Então, se o diâmetro for maior aqui, ó, o que vai acontecer? Vai aumentar o momento polar de inércia, tá vendo? Ó? E vai diminuir a tensão cisalhante. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. A tensão cisalhante 1, ela é menor do que a tensão cisalhante em 2, tá bom? Então, vamos conferir de novo, pessoal. O diâmetro 2, ele é menor, então vai ter uma tensão cisalhante maior. O diâmetro 1, ele é maior, então vai ter uma tensão cisalhante menor, tá? Estou reforçando isso para a gente não esquecer. Então, realmente, a alternativa B está correta, porque ela afirma, segundo aquela imposição, né, aonde os torques são iguais, se você mantiver os torques, T1 e T2, vai acontecer isso. A tensão cisalhante 1 vai ser menor do que a tensão cisalhante em 2. Tá bom, pessoal? Tá? Vamos para a alternativa C. Agora ele está falando que se você manter os dois torques iguais, T1 e T2, a tensão cisalhante 1 é maior do que a tensão cisalhante 2. Então, gente, vamos analisar. O diâmetro 1, tá? Ele é maior do que o diâmetro 2. Se o diâmetro 1 é maior, né? Então, se ele é maior, então vai aumentar bastante o momento polar de inércia. Aumentando o momento polar de inércia, diminui o torque, a tensão cisalhante em 1, né? Vejam bem, ó, o diâmetro 1, se for maior, estou lendo ao contrário aqui, ó, se ele for maior que o diâmetro 2, então vai aumentar o momento polar de inércia. Aumentando esse momento polar de inércia, o que acontece com a tensão cisalhante? Ela vai cair. Então, olha aqui ele falando então que a tensão cisalhante é maior do que a tensão cisalhante 2. Tá errado? Então tá errado, tá? Agora, se o diâmetro 2 for menor, olha aqui, ó, vai ter então uma queda, tá vendo? Ó? Uma queda no momento polar de inércia. Então, isso vai fazer aumentar a tensão cisalhante 2. Então, no caso, a tensão cisalhante 2 é maior do que 1, e não 1 maior do que 2, tá bom? Então, por isso que está incorreta a alternativa C. A alternativa D, ela também, já de cara está incorreta, porque os diâmetros são diferentes, então não tem condição de ter tensões cisalhantes iguais. Então, está totalmente incorreta aqui. E a alternativa E, ela também, ela afirma, ela é parecida com uma das alternativas anteriores ali, eu acho que é a alternativa B, né? Ela é igual à alternativa B, mas ele fala que os torques T1 e T2 são menores, né? Então, assim, pessoal, só para a gente eliminar a alternativa E, o que vai mandar mesmo vai ser a questão do momento polar de inércia. Porque uma vez que você diminuiu o diâmetro, olha, observa, ele está elevado à quarta potência. Então, ele é uma grandeza bem maior considerada com o torque em questão. Então, realmente, a alternativa E está incorreta, porque ele afirma aqui, ó, que o torque 1 vai ser menor do que o torque 2, se você diminuir esses diâmetros. Então, mesmo que seja menor, mas a questão da tensão cisalhante vai levar mais em conta do que a questão dos torques. Tá bom, pessoal? Então, essa questão aí, ela pegou bastante gente, né? E eu espero que vocês tenham gostado aí, né? Fazendo análise aí, essa jogadinha aí que essa questão fez. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima.